Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja todo bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Aqui é o evangelista, pregador da Palavra de Deus e cantor Victor. E hoje vou falar a respeito, e hoje meu sermão vai ser a respeito de um tema que nós vemos muitos hoje em dia. E aonde a gente vai, por onde passamos, temos esse sentimento que é sobre sentimento de culpa. Peço perdão primeiramente a vocês por não ter postado esse vídeo, porque como eu trabalho fica muito difícil para mim postar vídeo para vocês durante a semana. Mas hoje estou aqui trazendo esse tema que nós estamos vivendo muito hoje em dia, que é o sentimento de culpa, sentimento de raiva, sentimento de ódio, sentimento de pecado. Todas essas coisas que vivemos nesse mundo que não traz esperança para nós, que não nos traz alegria, que não nos traz paz. E antes de tudo, gostaria que você ativasse a minha notificação, deixasse o like e se inscrevesse no meu canal para me ajudar a poder crescer em estatura, poder e graça de Cristo. E antes de nós começarmos esse sermão, essa palavra de orientação da palavra de Deus, eu convido você, meu amigo e minha amiga em Cristo, a curvar a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, por saber que o Senhor está sempre conosco, o Senhor nos abandona, o Senhor está sempre cuidando da gente. Por mais que o ser humano venha nos acusar, venha nos apontar o dedo, o Senhor sempre estaria pronto a nos perdoar de todos os nossos pecados. Se nós nos arrependermos de coração, se nós humildemente se humilharmos na sua presença, o Senhor nos perdoa, porque enquanto o Senhor estiver aqui na terra, o Senhor é nosso advogado, o Senhor intercede por nós, o Senhor perdoa nossas falhas. Nesse momento eu vou abrir a tua Bíblia, eu vou abrir a tua palavra, que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo através de mim, me usando para transmitir a tua palavra a cada um dos meus amigos que estão me ouvindo. É que eu te peço e te agradeço, não por mérito, que eu sou pecador e dependo totalmente de ti, mas em nome do teu filho amado Jesus, amém. Sentimento de culpa. Esses dias, queridos, eu passei por uma situação um pouco triste para mim, porque me acusaram de uma coisa que eu não fiz. Falaram que eu fiz uma coisa, mas eu não fiz, entendeu? E, queridos, se um dia vocês passarem por isso, de alguém acusarem vocês sem provas, sem ter visto nada, ou por mais que você tenha cometido o mesmo ato, se você se ajoelhar, se você pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Não importa se o homem tenta te botar em disciplina, se o homem tente te julgar, se o homem tente te falar, te revelar as tuas falhas na frente de todo mundo. O importante é, quando Deus nos perdoa, Ele esquece do nosso passado, Ele esquece do nosso passado e Ele faz em nós uma nova história, um novo recomeço. Por isso que fala em Malaquias que Ele pega nossos pecados e joga na profundeza do mar e não se lembra mais. É isso que Deus faz, porque muitas vezes, queridos, as pessoas que deviam levar a luz para nós, a luz da palavra de Deus, a santa palavra dele, para o nosso bem, para a gente andar em caminhos retos, para a gente não se desviar do caminho de Deus, muitas pessoas preferem julgar do que ajudar. Como está em Tiago, se eu ver uma pessoa que está passando necessidade, não tem alimento, não tem nada, e não dou o que é necessário, do que vai adiantar a pessoa ir e ficar morrendo de fome? Será que eu fiz minha parte? Será que isso está correto? Não. Assim que é na nossa vida. Por mais que as pessoas te acusem, por mais que você tenha mesmo cometido o ato, se você pedir perdão a Deus hoje, Deus ele vai te perdoar, vai esquecer os teus pecados, jogar na profundeza do mar, e você vai viver uma nova história, um novo recomeço. Enquanto Jesus for o nosso advogado aqui na terra, não há ninguém que vai apontar o dedo na sua cara, que vai julgar os seus pecados e vai dizer que você não presta. O único quem pode nos julgar é Deus. E sabe quando isso vai acontecer? Quando Ele voltar a esse mundo pela segunda vez. Então, enquanto a gente tiver tempo, enquanto a gente tiver oportunidade, devemos pedir perdão a Deus hoje e Ele vai nos perdoar. Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo capítulo 32, versículo de 3 a 5.
Diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calo do verão. Confessei-te meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Todos nós temos pecados. Eu e você temos pecados, independente dos seus, meus, todo é pecado. Sabe, eu mesmo cometi um ato. Eu mesmo cometi um ato de pecado. E eu pedi perdão a Deus de coração. Porque é importante isso, queridos. A gente pedir perdão a Deus de coração, não só de dentro para fora. Deus, ele quer a nossa sinceridade. Deus, ele quer que você abra o coração a ele, como você abre um amigo, como você conta uma história para um amigo. É isso que Deus quer de você, a sinceridade. Se Deus sabe que você cometeu o ato e você se arrependeu de coração, ele vai te perdoar do pecado, da injustiça, de todos os dados. Deus nos perdoa. Deus é rico em perdoar, porque Ele está nessa terra como advogado. Ele ainda não voltou como juiz. Então, quando você tiver a oportunidade, não baixe a cabeça, não desista, não saia da presença de Deus. Peça perdão a Ele. E você vai viver tranquilo. E você vai viver com uma vida renovada com Ele. Confessei-te meu pecado e a minha iniquidade, não mais eu ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É importante isso. Eu pedi perdão a Deus e disse a Ele que eu não vou mais cometer o mesmo pecado. Então tem isso, querido. Deus, ele está ali sempre para nos perdoar. Mas a gente tem que parar de fazer a mesma coisa. Como assim, evangelista Victor? Como assim eu tenho que parar de fazer a mesma coisa? Se você cometer um ato, pedir perdão a Deus, você tem que parar de pecar. Você tem que parar de fazer esse ato. Quanto mais você pedir perdão a Deus e quanto mais você se afastar desse ato, você vai viver tranquilo. Você vai pecar menos. Você não vai cair no mesmo pecado. Então, para isso, você tem que pedir perdão a Deus e abandonar esse pecado, e abandonar esse vício e continuar firme à presença de Deus. É isso que está dizendo aqui, que a gente não deve sentir esse sentimento de culpa, não deve ter sentimento de culpa. Devemos levar nossos olhos a Deus, devemos pedir perdão a Deus, falar com Ele como um amigo, e Ele ter certeza que Ele nos ouve, Ele nos escuta e Ele nos direciona e Ele nos perdoa a cada dia. Agora vamos abrir em Salmo, capítulo 51, versículo de 1 a 4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás dito por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então aqui o salmista Davi está falando que ele reconheceu o pecado dele, que desde o nosso nascimento, no ventre da nossa mãe, a gente já nasceu com pecado, já nascemos com pecado. E cada dia é isso. Não vai adiantar a gente ir lá, a pessoa, tacar de pau na pessoa, falar que a pessoa fez isso, fez aquilo, mas quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para julgar alguém? Só Deus pode nos julgar. Sabe o que Deus quer? Que eu e você sejamos luz, levamos luz da palavra de Deus, mostrarmos o que é correto diante de Deus e ajudarmos esse irmão que caiu, e ajudarmos essa pessoa que caiu e levar salvação para ela. É isso que Deus quer. Deus quer que se arrependemos, mas não só um arrependimento de se arrepender hoje e cometer o mesmo ato. É um arrependimento sincero, de coração, de toda a alma, de todo o querer, de todo o coração. Aí Deus vai nos perdoar.
Quanto mais você orar, quanto mais você pedir, Pai, ajuda-me a não cair no mesmo erro. Afaste-me desses pensamentos ruins, desses pensamentos maus que me afastam de Ti. E a cada dia o Espírito Santo vai te falar para você não fazer o que é errado. E você vai se afastar desse caminho e você vai ver que a cada dia que você não cair no mesmo ato, você vai ser uma nova pessoa. Você vai ser uma pessoa pura perante os olhos de Deus. Agora vamos abrir em Salmo capítulo 130, versículos 3 a 5. Se tu, Senhor, observaste iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguarda o Senhor a minha alma, ou aguarda. Eu espero na sua palavra. Então, aqui o Salmo de Davi fala que ele pediu perdão a Deus nas profundezas, na angústia dele, ele pediu perdão a Deus. Deus perdoou ele. Deus ouviu a oração dele. Deus restaurou a vida dele. E Deus perdoou as iniquidades dele. Deus quer me perdoar. Eu cometi um erro. Eu pedi perdão a Deus? Pedi. Ele ouviu minha oração? Ouviu. Mas o que Ele quer? Que a gente não cometa o mesmo erro. Que a gente abandone, fuja. E viva em novidade de vida com Cristo. É isso que Deus quer. Sinceridade, arrependimento de coração. E Ele quer de nós santidade, perfeição. Mas para isso, eu e você teremos que andar junto com Ele. Teremos que largar o pecado e teremos que caminhar junto com Ele, obedecendo a sua palavra. Sabe, muitas das vezes esse sentimento de culpa que a gente coisa assim, tipo eu cometi um erro. Naquele exato momento, o pecado é bom, ele é gostoso, mas depois a gente vai ver as consequências do que isso vai nos acarretar, do que isso vai nos causar. E eu senti isso na pele. Naquele exato momento que eu cometi o ato, eu pedi perdão a Deus. E eu sei, eu não tenho nenhum sentimento de culpa, de pecado, nenhum sentimento, porque eu sei que o que eu fiz é errado, mas Deus me perdoou de todo o coração, porque eu pedi assim. Agora vamos abrir em Provérbios capítulo 16, versículo 6. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é mais excelente adquirir entendimento do que a prata. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Quando eu li esse versículo, basicamente, na minha cabeça, relembrou uma coisa. Basicamente me lembrou uma coisa. Às vezes a gente vai pela força, pela pecaminosidade da carne. A gente comete aquele pecado. Mas quando a gente ouve a voz de Deus e obedece aquilo, a gente se desvia de fazer o que é errado, se desvia de pecar. É isso. Se eu tivesse ouvido Deus falar comigo naquele momento e não ter ido, hoje não teria acontecido o que aconteceu hoje. Esse sentimento de culpa, esse sentimento de pecado. Mas se a gente pedir perdão a Deus, Deus ele apaga o nosso pecado, joga nas profundezas do mar e se esquece. E a gente vive uma nova vida com Ele. É isso que Ele quer. Arrependimento de coração. Isaías capítulo 1, versículo 18.
O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, a pessoa pode dizer que você cometeu o erro, você está fora da igreja, você não faz parte mais do rótulo da igreja, mas Jesus diz: ainda que um venha se perder, Deus vai atrás daquele que se perdeu. Deus vai salvar aquele que se perdeu. Deus não vai lá, Ele não vai julgar, Ele não vai condenar, mas Ele vai trazer de volta o que foi perdido. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus de misericórdia. E Ele é um Deus de puro amor, de pura justiça e de pura autoridade. Esse é um Deus. A igreja somos nós. O homem não tem autoridade de botar o dedo na sua cara e falar que você está fora da igreja. Porque a igreja basicamente não é o templo. A igreja somos nós. Devemos pensar nisso. Devemos se acordar, levar a verdade para as pessoas. Porque enquanto as pessoas não souberem a verdade, pessoas irão se perder. Pessoas vão ficar mais longe de Cristo. E pessoas vão ficar mais longe de serem salvas. Porque eu e você, muitas das vezes, não levamos essa palavra. De que a gente não deve ter sentimento de culpa, mas a gente deve se arrepender de coração para Jesus voltar nesse mundo, para Jesus voltar para nós também. Atos capítulo 13, versículo 38 e 39. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e é por meio dele todo o que cria é justificado, que todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. A remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados é por meio de Jesus Cristo. Eu falei, se você abrir o coração a Deus e se arrepender, Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai jogar seus pecados profundos no mar, vai te perdoar e vai esquecer da tua iniquidade. Não é ancião, não é pastor, é Jesus que vai te perdoar. É Jesus que vai apagar teu pecado. E é Jesus que vai te refazer. É Jesus que vai refazer uma nova história na tua vida. Vou ler os últimos versículos aqui, 1 Tessalonicenses 3:13. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Último versículo, 1 João, capítulo de 1, 8 e 9, e depois capítulo 2, 1 e 2. Se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar,
temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Não, que nem eu falei para vocês, todo mundo tem pecado. Se a gente disser que a gente não tem pecado, a gente está se tornando mentiroso, igual está falando aqui em 1 João. Mas, se você pecar e você pedir perdão a Deus, Jesus, que é o nosso advogado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então, nessa tarde, que você reflita, que você abandone o pecado, que você peça perdão a Deus, esqueça, se afaste do mal, se livre do mal. Porque eu já decidi assim. Pecado é bom, ele é gostoso? É. Mas a consequência que ele vai te trazer vai ser terrível. Ir para a morte eterna, ir para o fogo eterno, ir para o inferno, ficar longe de Deus, não ser salvos, são a consequência do pecado. Então, se você se arrepender, pedir perdão a Deus de todo o coração, Deus vai te perdoar e vai te fazer uma nova criatura, vai restaurar a tua vida e vai te fazer andar em novidade de salvação. Você reflita isso, que a cada dia possamos estar mais perto de Jesus, porque os tempos estão maus, pessoas estão maus, e nós devemos levar luz para que Jesus volte e nos salve para o reino de Deus. Se você gostou, amigos e irmãos, deixem o like, ative o sininho de notificação, se inscreva no meu canal para receber conteúdo de salvação e esperança para você e sua família. Convido você a curvar nossa fronte. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, por saber que o Senhor é o nosso advogado ainda nessa terra. O Senhor intercede por nós. O Senhor cura as nossas falhas. O Senhor apaga o nosso pecado. O Senhor nos perdoa de todo o coração. E o Senhor está sempre nos ajudando. Que a cada dia possamos se desviar do pecado e andar em comunhão contigo e andar na tua presença, para a gente não pecar, para a gente não cair no erro novamente. E que o Senhor a cada dia use o Espírito Santo para nos fortalecer a não fazer coisas erradas, e sim fazer o que o Senhor quer para a nossa vida. É o que eu te peço, agradeço, não por mérito, que somos pecadores e dependemos totalmente de Ti, mas não teu chamado Jesus. Amém. Amigos, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Forte abraço e até o próximo vídeo.